Esse podcast é apresentado pela Copastor. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao Voo Especial, edição evento Transforme-se do Saída de Emergência. Utilizamos o conteúdo incrível gerado em nosso evento para levá-lo em forma de podcast até você. Eu sou Daniel Amorim. E eu sou Renata Garcia. Convidamos a todos a conferirem esse bate-papo. Tripulantes, microfones em automático. Uma conversa sobre os desafios e oportunidades no equilíbrio de gerenciar pessoas, fornecedores e despesas, considerando os impactos positivos que os stakeholders podem gerar dentro de um mercado consciente. O propósito é propagar o vírus do bem, visando reverberar a conscientização para ações humanizadas em prol de bons resultados. Bom dia, pessoal! Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando nesse painel que vai ser incrível, de um assunto que eu gosto muito. A gente vai falar sobre viagens com propósito. A gente vai verificar como que experiências de turismo, de lazer, podem estar relacionadas a gente causar impacto às comunidades que a gente visita, aos espaços que a gente visita. Então, eu sou Matheus Cardoso, sou sócio consultor na Fábrica de Criatividade, sou engenheiro de formação, mas caí nesse mundo da inovação, nesse mundo da criatividade, e a Fábrica é uma super parceira da Copastor, por isso que nós estamos aqui nesse evento. E eu, Matheus, estou mediando esse painel porque tenho muito envolvimento com essa temática de propósito, com essa temática de impacto social, por conta de outras iniciativas que eu tenho além da Fábrica. Então vai ser um prazer estar com vocês e já vou apresentar meus queridíssimos convidados, começando pelo grandíssimo Sidney Alonso, fundador e presidente da Avantgarde, vice-presidente do site South America, trabalha com turismo desde os 18 anos e este ano completa 34 anos de mercado. Sidney, você tem mais tempo de mercado do que eu tenho de vida. Então, é a máxima experiência para a gente trocar. Tem um casal de filhos gêmeos, adolescentes, adora jogar tênis e tomar bonzinho. Sidney, a tua mini bio é clássica aqui para eu querer ser o teu amigo, então vamos começar iniciar uma amizade depois desse bate-papo. Legal. Queria agradecer a tua presença, querido. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Estou muito feliz. Show! A gente também tem aqui esse casal queridíssimo com sua filhota maravilhosa. Depois vocês me falam se eu acertei o sobrenome, tá? Luana Preterotti e Rafael Eustáquio, da ONG Pés Livres. Lu e Rafa são praticantes do montanhismo, apaixonados por cicloviagens e sonhadores por natureza. São pais da Maria Flor e fundadores da ONG Pés Livres, que atua na Tanzânia, levando educação humanizada e oportunidades para crianças e mulheres que vivem em situações de vulnerabilidade. Outro casal que eu também já quero ser amigo. Quantos anos tem a pequena aí? 2,5. 2,5. A minha tem... Nossa, ela é grande, né? Muito obrigado por vocês participarem. A minha filha tem 4, daqui a pouco ela deve aparecer por aqui também. E vai ser um prazer contar com a Lu e com o Rafa nesse bate-papo também. Obrigada. E a gente tem também a nossa queridíssima Renata Garcia, que representa aqui a Goia da Copastor, filha de mãe baiana e pai paulista, é casada com a Dani. Renata é formada em turismo e pós-graduação em gestão de negócios, é gerente do segmento de viagens super personalizadas para clientes de alto padrão no Goia by Copastor. E nas horas vagas é contadora de história e projetos sociais, dirige um grupo que entrega lanches para moradores de rua. Vamos fazer um clubinho de amigos aqui, vamos combinar, né, pessoal? Eu acho, Matheus. Vamos juntar todo mundo. Renata, muito obrigado pela tua presença, querida. Obrigada a você, Matheus. É um prazer estar aqui com a Luana, o Rafa, o Sidney, a nossa Luana Manini, linda, que está ajudando a gente a levar aí esse conteúdo para todos, de verdade, né? E tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Com certeza. Inclusive, muito obrigado, Luana, também por estar aqui conosco. Vai ser um prazer poder ter uma intérprete transmitindo esse conteúdo de uma maneira super acessível para todo mundo, como foi dito. Pessoal, agora que está todo mundo devidamente apresentado, já vamos começar com o nosso bate-papo, já vamos começar com as nossas perguntas. E a primeira pergunta que eu tenho é para os queridos da ONG Pés Livres. Eu queria que vocês me contassem, eu queria que vocês falassem um pouco como surgiu a ONG, como que surgiu essa ideia, como surgiu essa iniciativa e quais são os impactos que vocês geram na comunidade.
Bom, Matheus, eu tenho 2 horas para falar, não? Infelizmente não, querido. Eu aposto que o pessoal ficaria aqui muito, muito tempo, mas a gente tem que ser um pouquinho mais curto, uns 4, 5 minutinhos aí nessa história. Brincadeira. A ONG Pés Livres começou com o nosso incômodo como viajantes, né? Quando a gente, na nossa prática do montanhismo, a gente tem o hábito de ir para lugares muito pobres e que o entorno é muito pobre, né? O lugar é muito rico pela natureza e pela beleza e pelo lugar em si, mas o entorno normalmente é muito pobre, então isso foi incomodando a gente. Quando a gente programou a viagem para a Tanzânia, para subir o Kilimanjaro, em 2015, a gente já foi com essa visão, a gente já foi com a visão de o que a gente pode fazer em retribuição pelo local. E aí, enfim, a gente criou um vínculo a gente foi fazer um voluntariado, né, depois da viagem, depois da montanha, e aí a gente criou um vínculo muito grande com o lugar, com as crianças, com o trabalho que a gente fez. E aí a ONG começou dessa forma, né, Lu? É isso aí. E nessa viagem de 2015, a gente criou um vínculo muito forte, ali onde a gente ficou 1 mês como voluntários, né, de orfanatos e escolas. E a gente conheceu a pessoa hoje que é o braço direito nosso na Tanzânia, e a gente fundou a nossa própria escolinha. Então, para falar de impactos da comunidade, que a gente gera na comunidade, né? Hoje a gente tem uma escolinha que atende 55 crianças, com 3 refeições diárias e toda a infraestrutura de uma pré-escola, né? São crianças até 6 anos. Quando elas completam 6 anos, a gente mantém elas no governo, na escola do governo. Então, a escola pública na Tanzânia é paga. Então, a gente paga essas taxas. Hoje a gente paga 15 taxas escolares e o ano que vem já vai para 42, então é sinal de que nossas crianças estão crescendo também. E a gente mantém também 6 pessoas que são empregadas na nossa escolinha, então recebem salários e todo o auxílio que a gente pode oferecer. É a nossa equipe da Tanzânia. E em números, assim, a gente hoje serve 4.950 refeições mensais na escolinha. A gente tenta levar também educação humanizada, então a gente leva cursos como da pedagogia Waldorf, por exemplo, para as professoras da nossa escolinha. E agora a gente está para iniciar um trabalho também com as mães das nossas crianças, por isso a gente fala de gerar oportunidade para as mulheres. É um projeto de empoderamento feminino com capacitação profissional, sempre pensando em dar autonomia para que eles possam crescer e se desenvolver em diversos aspectos. Tem uma média de 76 famílias no nosso entorno que são impactadas com o nosso trabalho lá. Muito bacana. Tem uma série de outras iniciativas, né, que a gente tem, além desse que a Lu falou, do trabalho com as mulheres. Tem viagens solidárias, a gente tem ações aqui onde a gente estimula para poder gerar recurso para a ONG funcionar, tem uma série de outras ações. E querendo também levar esse impacto que a gente sentiu, que a gente experienciou lá, a gente criou as viagens solidárias. As viagens solidárias é uma forma de manter a ONG também, de gerar recurso para a ONG, mas o principal foi quando o Rafa falou: Lu, eu preciso que as pessoas sintam o que eu senti quando eu estive lá a primeira vez e o que a gente sente toda vez que a gente volta. Então, as viagens solidárias a gente já realizou 4 com um time de voluntários, geralmente de 10 a 15 pessoas a gente leva. A primeira foi a reforma da escolinha, né? Então a gente reformou toda a parte de infraestrutura externa e interna, construímos parquinho, pintamos, a escola é linda, assim, a gente tem muito orgulho desse trabalho feito em time, assim, foi muito legal. A gente fez uma viagem agora esse ano com atendimento odontológico, foi a primeira vez que a gente levou dentista para atender as crianças e a comunidade. A gente levou médico 2 vezes, atendimento pediátrico, hoje as crianças têm acompanhamento pediátrico também. E a gente tem mais um batalhão de viagens aí planejadas, assim que essa pandemia der um sossego para a gente, né? Com certeza, não. Mas hoje.
É inegável o impacto do projeto de vocês. Parabéns por essa iniciativa. Acho que fala muito com essa questão de como que uma viagem despertou esse propósito em vocês, né? Esse propósito de fazer algo por aquele ambiente. E tem um consultor muito querido aqui na fábrica, o Daniel, que ele sempre fala uma frase que eu acho que cabe muito nesse contexto, que é: uma vez sentido, verdadeiro é. Vocês podem falar, podem discorrer, mas a pessoa ela sente mesmo quando ela vai e vivencia aquilo, né? Então, muito obrigado por vocês apresentarem o projeto de vocês. E agora eu queria fazer uma pergunta para o Sidney. Sidney, querido, eu queria saber da tua experiência, da sua longa experiência nesse mercado, quais foram, o que você já vivenciou de experiência, o que você já oportunizou de experiência, assim, de lazer com propósito, fazendo com que o turismo seja ressignificado dessa forma. Conta um pouco aí pra gente, por favor. Legal. Matheus, a gente tem... Eu estou há tanto tempo fazendo isso e eu tenho relações com operadoras ao redor do mundo. De uma certa maneira, da mesma forma como a Luana e o Rafael falaram, os países que a gente tem muito negócio não são tão favorecidos. Em muitos lugares que a gente faz as nossas viagens, a gente sente esse enorme gap, né, entre classes e privilégios. E o que a gente tenta sempre fazer, principalmente no meu negócio, é tentar educar as empresas, tentar educar as agências que fazem a comercialização das viagens na América Latina, para que, no momento de estar fazendo aquela montagem, tentar inserir algum tipo de atividade que deixe um impacto positivo no local. Então, eu já fiz viagens para a Índia, onde a gente fez visitas e algum tipo de trabalho em asilo ou em creches. A gente tenta inserir. Nós tivemos uma viagem para a África de um cliente nosso, uma empresa de tintas aqui do Brasil, que fez uma viagem de incentivo para a África do Sul, e nós pintamos uma escola na África do Sul. Então, eles tiraram uma tarde para fazer a pintura dessa escola, né? E a gente percebe que essas atividades são, de certa forma, uma espécie de cereja do bolo na viagem. As pessoas voltam e falam disso com orgulho. São as experiências que ficam. Eu sempre digo o seguinte: você vai para uma viagem e você, daqui 20 anos, talvez você não se lembre do hotel que você ficou, por melhor que ele tenha sido. Mas você jamais vai esquecer de uma situação, de um sorriso, de um impacto positivo que você tenha deixado. Então, a gente olha muito sob a ótica de como transformar essa viagem em algo que gere um impacto não só em quem está indo, e ao voltar se sinta cada vez mais completo, mas também como é que ficaram aquelas pessoas às quais você encontrou, você impactou, você de alguma forma teve contato, né? Contadores de histórias, isso é uma coisa que a gente faz muito. Às vezes a gente reúne grupos de pessoas em determinados destinos, com tradutor, e contamos a história de como é a vida aqui, né? E ouvimos a história deles lá. As pessoas às vezes querem ser simplesmente ouvidas. Elas querem simplesmente ter alguém para trocar uma ideia e saber que tem um estrangeiro, que tem alguém que não compartilha da mesma vida que você e que se dá esse trabalho, é algo fantástico. As pessoas se sentem muito importantes com isso. Então, é algo que a gente está sempre tentando buscar nas viagens, estamos sempre tentando inserir nos incentivos corporativos, e ainda precisamos de um caminho longo aí para que haja uma conscientização sobre a importância disso. Muitas empresas acham: eu não vou colocar uma atividade dessa, porque talvez dá agido, porque é um lugar muito pobre, é uma situação de uma certa vulnerabilidade, mas a gente precisa, de alguma maneira, mostrar que o mundo é um pouco mais do que aquela questão logística, luxo e experiências fantásticas. Uma experiência fantástica é essa experiência humana, e a gente trabalha muito com isso. Perfeito, querido. E eu só queria entender, acho que não só eu, mas acho que é legal a gente explicar para todo mundo, qual que tem uma categorização aqui do que é uma viagem de incentivo e do que é uma viagem só de lazer? Vocês fazem isso de uma maneira mesclada? Como é que funciona? O cliente ele te procura falando: olha, quero uma viagem de incentivo, quero uma viagem só de lazer. Como que funciona essa diferenciação? A viagem de incentivo, em geral, é uma viagem que ela é uma premiação de uma campanha feita por organizações, por empresas, para funcionários, para distribuidores, para revendedores, tá? Em que o final da campanha qual é? As pessoas que chegaram a determinada meta vão participar de uma viagem.
Aí essa empresa geralmente contrata uma agência local, contrata a Copastur aqui no Brasil, a Copastur vai fazer uma aliança com um operador local lá no destino para fazer toda a questão da montagem dessa viagem, desde a parte logística de luz até lá, hospedagem, transporte, até o desenvolvimento dessas experiências, tá? Então, a viagem de incentivo qual é? É a viagem que você dá como premiação, a cereja do bolo motivacional, vamos colocar assim, de uma campanha. Existem estudos que mostram que dinheiro, quando é dado como um prêmio por um desempenho, ele tem em torno de 90 dias de duração, o recall do dinheiro. O dinheiro acaba, você compra alguma coisa, você paga uma dívida e tal. A viagem tem mais de 10 meses de recall. Então, as campanhas, muitas empresas, eu diria que hoje, se você pegar as maiores empresas do país e olhar, eu diria que 90% entenderam este impacto e tem campanhas que são continuadas. Eles fazem uma campanha esse ano e durante a viagem eles já falam qual vai ser o destino da campanha do ano seguinte. Então o pessoal fica louco, porque o pessoal quer participar de todas, o pessoal quer ganhar sempre, né? É um negócio muito poderoso. Já a viagem de lazer é aquela viagem totalmente distinta que a pessoa faz a decisão por conta própria. Nós temos vários clientes de incentivo que, após fazerem 1, 2, 3 incentivos, se tornam clientes de lazer com essa pegada também do propósito. O cara curte tanto a viagem de incentivo e aquela coisa da experiência customizada que ele tenta inserir isso dentro da viagem de lazer dele, que aí é o trabalho que você vê acontecer no Goya, né? Total. Eu acho que vai ser bem explicado como é que funciona isso aí. Perfeito. Bom que o Sidney já puxou o gancho mesmo para a nossa convidada, para a Renata. Renata, comenta para a gente como que isso funciona nesse segmento, né? Dentro da sua realidade com viagens de alto padrão, né? Como que isso é costurado? Comenta um pouco aí para a gente. Comento sim, Matheus. Obrigada, Sidney, pelo gancho. Você deu uma aula, foi excelente. Eu ia falar que o que o Sidney faz para a pessoa jurídica, a gente lá no Goya by Copastur, a gente faz para a pessoa física, né? Então, esse mesmo cuidado, essa mesma atenção no momento de construir o roteiro, né? Ouvindo o que o cliente quer, ouvindo o que ele está buscando, ter essa sensibilidade de entender aonde a gente pode incluir algo ou sugerir algo que talvez ele não tenha ainda realizado ou não tenha conhecimento de que ele pode fazer, né? Um dos nossos desafios é conseguir sempre criar roteiros, né? Eu falo que a gente orquestra esses roteiros, não só atendendo o que o cliente busca, né? Mas também deixando algo que ele consiga lembrar aí durante muitos anos, né? Que ele tenha na memória dele algo que de alguma forma o transformou durante essa viagem. Eu costumo dizer que existem 2 perfis, né? Quando a gente fala de uma pessoa que viaja, existe o perfil que é o turista e existe o perfil do viajante, que é aquele que quer realmente se aprofundar, se conectar, que busca o destino em que ele vai viajar, não porque está na moda ou porque viu que o famoso do Instagram visitou, mas sim porque ele se conecta com aquele destino de alguma maneira, né? E aí quando a gente fala de viagem de propósito, é isso, né? Qual que é o propósito dessa minha viagem? Por que eu quero ir para a praia? Ou por que eu quero ir para a montanha? Como a Luana e o Rafael, né? Por que eu quero ir lá escalar? O que isso significa para mim? É um desafio pessoal, é uma superação, é um momento que eu quero estar com a minha família, e não simplesmente decidir uma viagem porque surgiu uma oportunidade ou porque meu amigo foi e falou que aquele destino é legal, né? Quando a gente conhece o que é bom para a gente, qual que é o nosso propósito de vida, fica mais fácil a gente traduzir isso no nosso propósito também, quando a gente vai buscar um destino. E aí a gente busca esse destino não só pelo que ele oferece naquele básico que todo mundo vê, né? Mas também visitar esse lado B, visitar o lado que não é tão conhecido assim, ou que não é tão divulgado, mas é onde existe toda a autenticidade, né? Eu tive uma experiência, que eu vou contar rapidamente, Matheus. Eu fui para Puglia, numa região da Itália, há 2 anos atrás. E tinha lá dentro daquela região um restaurante super famoso, super instagramiável, que todo mundo me falou, Renata, você precisa ir para esse restaurante, porque é fantástico, faça a reserva primeiro do restaurante e depois decida a viagem. Eu falei, nossa, gente, então tá bom, eu vou nesse restaurante, né? Fiz a reserva do restaurante, montei a viagem inteira em cima dessa reserva do restaurante,
tive um jantar, foi um jantar bacana? Foi um jantar bacana. E no dia seguinte, andando pelas ruazinhas, eu encontrei uma portinhola pequena, dei uma olhada assim no Google, vi alguns reviews e lá falava, esse é o melhor lugar que você vai comer na Itália na sua vida. Falei, gente, mas eu nunca ouvi falar desse lugar. Não tinha garçom, era o vovozinho, que era o dono do local, não tinha cardápio, então você sentava e ele trazia o que tinha ali para você comer. E foi a melhor refeição que eu fiz na viagem inteira. Ou seja, tudo bem, tem um restaurante bacanudo, mas assim, eu consigo impactar aquele lugar que eu visitei a partir de um restaurante local, de um vovozinho que depende daquilo para conseguir manter o seu negócio, né? Então, eu acho que dessa forma a gente pode, desde proporcionar uma experiência super incrível e super privativa e super especial, mas também o simples diz muito, né? E o simples se conecta muito quando a gente quer buscar algo que seja autêntico. E isso que gera o propósito, né? Isso que faz com que você nunca esqueça desse vovozinho, com que de fato isso tenha te marcado e que não só tenha te marcado, mas como você tenha feito algo pela localidade que você estava ali, né? De certa forma. Renata, eu queria só entender um pouco, fiquei curioso assim, é uma coisa muito pessoal, né? Como você falou que vocês fazem para pessoa física, acaba sendo uma coisa muito pessoal. E como que vocês fazem para detectar qual que vai ser a melhor experiência para aquela pessoa? Qual que é a bola de cristal que vocês usam? Qual que é o oitavo estado da arte que vocês fazem aí para falar, essa pessoa aqui vai curtir na Itália, naquela ruazinha, aquele restaurante? Conta um pouco dessa mágica para a gente. Matheus, eu acho que a mágica está em todos nós, a gente só está um pouquinho desconectado, mas dá para recuperar rapidinho, né? Hoje o Maurício Cury, na abertura que ele fez, ele falou muito da escuta, né? E da escuta real, não só esperar o outro terminar de falar, para eu já sugerir 1 milhão de coisas para ele, porque eu sei o que vai ser melhor, né? Então, quando a gente realmente está presente e a gente realmente habilita os nossos ouvidos, né, e se desfaz, né, e se esvazia para receber o que o outro está trazendo para a gente, você consegue, de alguma forma, perceber aonde é possível criar essas conexões, né? Então, eu posso ter um executivo, uma executiva que está estressadíssimo, que teve um ano super complicado, pouquíssimo tempo com a família, e ele só quer desaparecer e ir para um lugar onde o telefone dele absolutamente não pegue, né? Ok, você, Matheus, então vamos conversar. Ok, essa é a informação que está na primeira camada que esse executivo, essa executiva, esse cliente me passa, né? Mas o que estão aí nessas outras camadas, nas camadas mais profundas, que eu posso, de alguma maneira, conectar com algo que eu conheça daquele destino, com a ajuda dos fornecedores com quem a gente trabalha, né? E às vezes, Matheus, é algo muito, muito simples, né? Às vezes é uma história de superação, ou às vezes é uma lembrança, uma memória afetiva que aquela pessoa tem. Eu tenho um exemplo de uma senhora que foi para um hotel no Atacama, e é um hotel que fornece todos os serviços de forma privativa. Então, era essa senhora e o seu guia, eles faziam os passeios durante o dia, e à noite, sempre antes do jantar, ela convidava o guia para tomar alguma coisa no bar do hotel, e lá o guia ficava conversando com ela. E num determinado dia à noite, ela comentou, eles estavam em volta de uma lareira, ela olhou para a lareira e comentou, nossa, sempre que eu vejo uma lareira, eu me lembro quando eu fazia acampamento, é uma senhora americana, quando eu fazia acampamento com as minhas amigas, e a gente colocava marshmallow, e comia marshmallow, e contava histórias e tal. E o guia, extremamente sensível, e com essa escuta real e ativa, pensou, falou, nossa, acho que eu vou tentar fazer alguma coisa. No dia seguinte, quando essa senhora convidou ele para tomar alguma coisa ali em torno da lareira, ele tirou do saco ali um marshmallow e entregou para ela. E essa senhora se emocionou, chorou, falou, olha, você me fez voltar para uma época da minha vida que eu tinha me esquecido, né? Então, assim, é um trabalho que começa com a gente, mas existe toda uma cadeia aí que compõe isso para construir essa viagem que realmente tenha um significado, como o Sidney falou, né? Talvez ela não lembre do hotel que ela ficou, mas desse guia, de como ele fez ela se sentir, né? E é um sentimento simples, mas muito genuíno, certamente ela vai se lembrar.
Não, perfeito, perfeito. E, pessoal, fica claro que todas essas experiências, que todas essas vivências são muito marcantes, são muito positivas, né? E aí a gente até se pergunta, nossa, mas você é tão bacana, você é tão legal, por que que mais pessoas não conhecem, né? Por que que mais pessoas não sabem desse tipo, desse estilo de viagem, de turismo que a gente pode ter? Eu queria ouvir um pouco de todos vocês, vamos começar pelo Sidney. O que vocês acham? Como que vocês acham que o setor pode se posicionar? O que de diferente a gente pode fazer para que cada vez mais pessoas conheçam esse tipo de viagem que deixa um impacto tanto para o entorno, mas para a transformação de quem está fazendo também? Legal, Matheus. Olha, primeiramente, é uma questão, eu acredito, educacional. As pessoas precisam sempre se lembrar que a empatia, se é algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, que não deve ser algo esporádico, não deve ser algo que aconteça em pílulas, tá? Acho que uma outra questão importante, eu sempre coloco nas viagens que os meus clientes montam e que a gente trabalha junto para fazer o design, eu costumo, pegando um pouco do que a Renata falou, como é que você identifica, né? É aquele cara que tem o passaporte pesado, que já viajou bastante, que tem uma visão de mundo um pouco mais ampla. Você tem que ouvir as histórias. Eu acho que a Renata falou isso. Acho que o agente de viagem, em geral, ele está tão preocupado com a venda que ele se esquece que ele tem os 2 passos atrás e olhar um pouco o que é aquela pessoa no seu interior, né? E fica muito mais fácil. E eu acredito também que os destinos têm que começar a entender o seguinte: fazer um quarto espetacular, fazer um hotel com um restaurante de cristal, uma coisa totalmente fora da caixa, qualquer um faz, desde que tenha dinheiro, tá? O que é fundamental para você tentar entender como é que você faz isso de uma forma que toque a pessoa, onde o dinheiro não seja o fim, não seja simplesmente o gancho de dizer, nossa, fiz uma viagem que custou milhões, ou que... Não, mas assim, pô, como é que esse cara conseguiu colocar essa árvore no meio desse restaurante? Como é que esse cara conseguiu fazer uma decoração? Eu tenho um exemplo de um evento que a gente fez na Índia, que o cliente queria um restaurante local e o restaurante não tinha decoração, não tinha nada. O meu operador falou assim, eu vou resolver isso. Ele comprou 200 saquinhos de papel, tá? Saquinho de papel, encheu de areia e colocou uma vela dentro. E ele espalhou velas com esse saquinho no entorno do restaurante inteiro no gramado. A decoração foi aquela. Os clientes só tiravam foto daquilo. E aí as pessoas ficam pensando, a gente olha as viagens de uma forma, às vezes, muito careta, a gente tem que ser mais lúdico, a gente tem que olhar como um script de um filme, como um roteiro. E a partir do momento que a gente olha dessa forma, a gente sabe que a gente vai chegar no coração das pessoas. Então, a minha maneira de ver é sempre qual? Você tem que entender o ser humano que está querendo participar de uma experiência dessa. E, às vezes, essa pessoa não vai te contar. Você vai ter que realmente puxar algum fio da meada e deixar que ele descubra o resto. Eu sempre coloco que você não deve, numa viagem com conteúdo experiencial, fazer experiência demais. Você colocar coisas demais, porque você acaba tentando guiar a pessoa e torna-se meio artificial. Você coloca pílulas, você coloca algumas coisas e deixa que a pessoa depois descubra aos poucos, né? A Renata deve ver muito isso com os clientes dela. Ela dá 2 ou 3 dicas e eles voltam com outras 5 ou 6 que você não falou. Tá? Esse é o bacana da viagem. É isso que a descoberta pela própria pessoa, né? Eu faço muito isso. Nas minhas viagens eu gosto muito disso, de me enfiar em beco, de entrar na casa de alguém e comer alguma coisa. Então, isso eu acho que é muito legal, né? Mas aí é história para ficar 2 dias conversando, a gente não tem tempo para ficar nessa. Falando em ótimas histórias, vamos voltar então com a Lu e com o Rafa. Lu e Rafa, quero saber como que vocês também veem esse movimento, né? O que vocês acreditam que precisam ser feito para que mais pessoas conheçam o projeto incrível de vocês, por exemplo? Como que a gente consegue colocar um holofote para que as pessoas entendam que é uma oportunidade de viagem bacana e que vai ajudar mais pessoas, além de ser uma experiência de turismo? Matheus, eu acho que é importante, acho que a gente está dos 2 lados da história, né? A gente também está muito ligado a quem recebe esses viajantes, essas pessoas, e a gente também está oferecendo isso para os viajantes. Então, a gente enxerga, assim, as pessoas que chegam até a gente para viajar como voluntário são pessoas que tiveram um despertar interno, assim, viraram uma chavinha do qual eles se
se atentam, poxa, eu posso fazer mais. E não só com profissão, né? A gente leva médico, leva dentista, é uma coisa específica, mas a gente tem pessoas diversas, das mais capacidades que vocês possam imaginar, assim, e que contribuem efetivamente numa viagem dessa. Então, acho que isso vai muito além de profissão, de formação. Acho que é uma chavinha que vira ali e fala, poxa, eu posso ir sim usufruir do melhor, que eu acho que foi a mesma chave que virou pra gente. A gente vai muito para a montanha e você usufrui do melhor, você faz a trilha que você quer fazer, sobe sua montanha, tira foto e volta para casa, para nossa bolha, né, para nossa zona de conforto. E eu acho que é essa chave que está assim virando nas pessoas. Poxa, eu tenho um mês de férias por ano, deixa eu fazer disso um momento especial para mim e para quem está me recebendo, né? Deixa eu me doar de alguma forma. E para quem recebe, isso tem um impacto muito grande, de troca mesmo, né? Eles têm muito a nos ensinar. Não só a gente levar para eles, mas a gente traz muito deles com a gente. Então, eu acho que esse é o grande segredo, assim, para a gente unir os dois lados. E o Rafa tem uma experiência muito bacana. Vamos ver se dá tempo dele contar. Conta aí, Rafa. Vamos lá, quero ouvir. Vamos lá. Renata, só um comentário. Eu conheço a pessoa que faz a melhor sopa de banana da Tanzânia. Na casa de um amigo nosso, a gente leva os voluntários para lá para ter essa experiência. Acho muito legal. Partiu Tanzânia. Covid indo embora, partiu Tanzânia tomar essa sopa de banana, gente. Vamos embora, Matheus, Sidney, vamos todo mundo. A gente criou isso que a Lu está falando, aconteceu com a gente, né? Então, da primeira vez que a gente esteve lá, a gente foi no nosso trabalho de voluntário, eu vi um balanço quebrado de uma escola que a gente estava trabalhando. E eu falei para a Lulu, eu não saio daqui enquanto eu não consertar esse balanço. Aquele balanço, provavelmente tinham crianças que nunca usaram aquele balanço naquela escola. E eu investi um tempo, consertei aquele balanço, e aquilo teve um significado muito grande. Eu costumo falar que é a coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi ter consertado aqueles balanços. Porque agora, toda vez que eu vou lá... Bom, quando a gente voltou em 2019, em janeiro, com os voluntários, eu construí o meu próprio balanço. E agora, toda vez que eu vou lá, eu ando ao redor e eu vejo coisas, principalmente balanços quebrados, e eu vou lá e conserto. Agora, em fevereiro, eu consertei 7 balanços numa escola pública que tinha mais de 1.500 crianças. Eu consertei 7 balanços junto com os voluntários, mas... Então, assim, isso despertou o meu olhar ao entorno e falei assim, o que eu posso fazer aqui? Eu já estava com os voluntários lá trabalhando, já tinha trabalho odontológico feito, mas o que eu poderia fazer a mais? Eu também estava turistando, de uma certa forma, ou viajando, né, como a Renata levantou. E aí eu consegui criar esse olhar para mim contínuo, do que eu posso fazer a mais, o que está acontecendo ao meu redor que eu posso fazer pela comunidade. Para mim, virou... eu sou o louco do balanço. Rafa, os caras do balanço. Não, essa virada de chave que vocês trouxeram, ela é muito importante mesmo, né? Ainda mais quando a gente fala de causar impacto social, né? De diminuir as desigualdades, através de alguma ação, através dos nossos conhecimentos, não necessariamente de profissão, fazer alguma coisa, é muito importante mesmo, né? Eu trabalho com negócios sociais e o que eu costumo falar é que quando a pessoa descobre o que é desigualdade social, a vida dela muda, né? Porque ninguém nasce sabendo o que é desigualdade social. Desigualdade social é uma descoberta. Às vezes você vem de um ambiente de escassez e você não sabe o que é desigualdade social. Às vezes você vem de um ambiente de abundância e você também não sabe o que é desigualdade social. Desigualdade é quando você compara os dois ambientes, né? E eu costumo falar que esse momento na vida da pessoa, essa virada de chave, é que nem aquele momento do filme Matrix, né? Que o Neo, que o Keanu Reeves recebe aquelas 2 opções de pílula, né? Ou ele toma uma e decide viver alienado, ele vai esquecer de tudo aquilo que ele conheceu e vai viver a vida dele alienado, ou ele toma outra e a partir do momento que ele tomar outra, ele vai tomar consciência de tudo aquilo e ele nunca mais vai viver a vida dele como ele vivia antes. Eu tenho certeza que todo mundo que passa por essas experiências escolhe essa segunda pílula, né? De viver a vida de uma maneira diferente, de usar esse um mês de férias para descansar, para se doar, para fazer coisas diferentes. Então é super bacana. Agora eu queria que a Renata comentasse... Opa, pode falar? Até assim, e nem é todo mundo que consegue virar a chave mesmo tomando a pílula certa, tá? E tá tudo bem, porque cada um tem seu tempo. Sim. O importante é você estar aberto para vivenciar aquilo,
e dentro do momento certo você começar a ter essa consciência. E todo mundo, e cada um tem sua maneira de fazer as coisas também, né? Às vezes eu imagino que para colaborar com a escola de vocês, a viagem deve ser super importante, a experiência deve ser super importante, mas eu imagino que tem outras maneiras de eu apoiar a escola de vocês, a iniciativa de vocês, né? Às vezes eu sou uma pessoa mais tradicional no meu modo de fazer minhas viagens, mas será que só com ir num restaurante, consumir localmente já não é uma coisa que pode ser permitida para mim? Então, acho que isso é super real mesmo, Rafael. A gente, cada um dentro das suas possibilidades, tomar essa consciência já faz muita diferença no mundo, né? Com certeza. Renata, o que você tem para comentar aí dessa etapa? Eu adorei o que o Rafael falou, né? Cada um está no nível de consciência e está tudo bem, né? Eu costumo dizer que ninguém tem que nada, né? Cada um dá conta daquilo que dá conta e beleza, né? E quando você perguntou, né, Matheus, mas aonde que eu busco, onde que eu vou, como é que eu fico sabendo dessas coisas, né? Eu acho que quando você se sente movido a algo e esse propósito nasce dentro de você, você pode simplesmente estar naquele lugar, estar naquele destino, e pode ser na Tanzânia, como pode ser em Paraty, no interior de uma praia no Nordeste, na Mongólia, seja onde for, né? Que você vai ter o olhar para entender onde você consegue impactar de alguma forma. Seja consumindo de alguém que é ali do local mesmo, seja se aprofundando naquela cultura para respeitar ainda mais aquela cultura e diminuir aí as distâncias que a gente tem no mundo. Quando você tem um especialista, né, um profissional de viagem que organiza as suas viagens, claro que existem alguns atalhos, né, mas se você também não tem um especialista, um super profissional, você também tem esses chamados, né, as coisas podem acontecer e chegar até você. Eu acho que quando a gente fala de viagem com propósito, a gente fala de vida com propósito. E quando você tem propósito na vida, você coloca isso em todas as suas frentes, né, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, como o Dario trouxe para a gente, né, do capitalismo consciente, entender que as nossas escolhas são um voto, né? Então, quando eu escolho ficar num hotel que tem um programa de sustentabilidade ou que apoia aquela comunidade local, ou quando eu escolho contratar um guia que faz parte de um grupo de guias que promovem algum tipo de impacto ou de incentivo dentro daquela comunidade, de alguma forma eu estou fomentando algo que faz sentido, né? E que eu acredito. Então, eu acho que vai muito do que a gente busca, e quando a gente entende o que a gente busca, eu sou meio bruxa nesse sentido, eu acredito que o universo nos presenteia, né? As coisas acontecem mesmo, né? Então, você não precisa ter um mago super mega especialista que vai tirar da cartola a experiência que é para você, isso vai chegar até você de alguma maneira, sem dúvida. Total. E também porque, acredito que vocês concordam com isso também, mas a gente está vivendo a era do propósito, né? É que a gente só costuma enxergar as transformações de eras quando elas passam, né? Então, quem estava vivendo ali em 1920, na Revolução Industrial, não sabia que estava passando pela Revolução Industrial, né? Anos depois que batizaram aquele momento da história, a Revolução Industrial. Quem estava ali no auge dos anos 90, virado para os anos 2000, não sabia que estava vivendo a revolução da tecnologia. Agora, olhando para trás, a gente fala, nossa, naqueles anos aconteceu a revolução da tecnologia. Eu tenho certeza que em 2030 e 2040, quando a gente olhar para trás, a gente vai olhar e falar, nossa, os anos de 2010, 2020 foram os anos do propósito, né? Foram os anos foi o ano que as pessoas e, consequentemente, as empresas começaram a se movimentar. Peraí, a gente não existe aqui só para ganhar dinheiro, a gente não existe aqui só para remunerar o acionista, a gente existe aqui para mudar a vida das pessoas, seja através de uma experiência de turismo, seja através, enfim, de diversas maneiras que as empresas têm, porque é isso, né? Eu, como consumidor, quando eu vou no supermercado, por exemplo, eu escolho entre uma marca de sabão em detrimento da outra, porque essa testa em animais e essa não testa em animais. Quando eu vou escolher um lugar para visitar, nossa, esse espaço aqui tem um programa de sustentabilidade, esse não tem um programa de sustentabilidade. Então, e é isso que transforma o capitalismo, né? O capitalismo a gente só consegue, por isso, inclusive, vocês tiveram uma mega aula com o Dario, então, que é um queridíssimo que fala do capitalismo consciente, que é justamente isso que muda, né? Quando a gente começa a usar as nossas decisões alinhadas com o nosso propósito, as empresas precisam responder a isso também, né? E aí eu queria ouvir um pouco do Sidney, que vende literalmente esse tipo de programa, esse tipo de produto que responde a essa demanda das empresas. Sidney, você vê que tem aumentado
a demanda por parte das empresas para estarem mais conectadas com o propósito e atender as pessoas mais dessa forma? Como que você vê a evolução desse mercado? É claro isso. Isso tem acontecido com uma frequência enorme. Existe até hoje uma questão que ainda não quer mais fazer a viagem por fazer. Eu diria que muitos deles hoje já inserem essas questões relacionadas à sustentabilidade, a propósito, a ter algum tipo de crescimento pessoal ou profissional para o seu colaborador ou para a pessoa que foi convidada durante o programa. Então, a gente vê esse aumento é claro. Logicamente que nós temos ainda um caminho longo a percorrer, é o que eu falei, a questão educacional é uma questão que demanda uma mudança de cultura, não você faz isso de uma hora para outra, mas é visível. E a gente sabe que a gente precisa cada vez mais ter um menu, ter um cardápio de alternativas para justamente suprir essa necessidade. Então, as empresas, pelo tempo que elas buscam, elas querem ver fornecedores, elas querem conhecer empresas, organizações, ONGs, projetos que estejam alinhados com essa necessidade que eles estão começando a vislumbrar de uma forma cada vez mais transparente, né? Perfeito, querido. Super obrigado. E, pessoal, a gente vai, infelizmente, para o nosso último bloco. Quando a conversa é boa, ela rende, né? Mas a gente tem um bloco agora de perguntas que as pessoas mandaram para vocês. E a gente tem uma pergunta para cada um de vocês. Vou começar pela Lu e pelo Rafa. E a pergunta é a seguinte: como podemos contribuir para a ONG? Quais são os meios além da viagem para a África? Como que as pessoas querem saber como que eu ajudo, como que eu entro em contato? Discorram aí, deem essa oportunidade para as pessoas terem mais propósito nas suas experiências. Sim. Tem duas formas efetivas de colaborar com a gente, não sendo viajando, né, para a Tanzânia. Uma é um projeto que a gente iniciou faz 2 anos, agora em agosto, a Livraria Solidária. Então, a gente arrecada livros usados e a gente vende qualquer livro a R$12, é um valor solidário, para manter a ONG. Então, toda a estrutura que a gente contou para vocês da escolinha, a gente mantém através da Livraria Solidária. Sempre foi uma das principais formas de recurso, mas agora, com a pandemia, a gente vendia esses livros na rua, né, em feiras em São Paulo. Agora, com a pandemia, a gente passou a ter o site. Então, tem livrariasolidaria.com.br, tem mais de 500 livros disponíveis lá. E a outra forma que a gente tem hoje também, que é uma grande família Pés Livres, que a gente chama, que são os nossos padrinhos e madrinhas, que são pessoas físicas, né, que contribuem mensalmente com um valor fixo para manter também todas as iniciativas da ONG, não só a escolinha, como a empresa das mulheres que está para nascer e todas as iniciativas que a gente tem nos projetos futuros. As expedições solidárias, eu também estou programando expedições para o Kilimanjaro. A primeira já era para acontecer em outubro, mas, enfim, a gente teve que dar uma freada nos planos. E no nosso site, peslivres.com.br, tem uma série de informações lá de como fazer um apadrinhamento, de como fazer uma doação, de como entrar em contato com a gente, enfim. Tem bastante da nossa história lá contada, né? Que aí, enfim, aqui a gente tem pouco tempo para falar, mas lá dá para pesquisar bastante coisa. O nosso Instagram também tem os destaques lá de todas as expedições que foram feitas até hoje, né? Das 4 viagens que a gente já contou para vocês, os atendimentos médicos, toda a reforma. Tem tudo lá, então é @peslivres no Instagram e tá bem completinho lá. E podem mandar mensagem também, que a gente adora bater um papo. Boa. Não, o que não faltam são oportunidades, então, galera, de ajudar o pessoal, de ajudar esse projeto incrível, mesmo nesse momento, mesmo nessa situação que estão vivendo de quarentena, de pandemia, eles já se adaptaram, já estão com outras maneiras para fazer com que a galera consiga ajudar e consiga ressignificar essas oportunidades. Agora eu tenho uma pergunta para a Renata. Renata, é o seguinte: como a agência pode ajudar este despertar interno em viagens de incentivo e lazer? Então, literalmente a fórmula mágica que a galera quer, né? A galera quer saber qual que é o botão que aperta, qual que é a programação. A gente tem uma pílula, Matheus, quando o cliente chega, a gente fala assim, toma essa pílula aqui, ele despertou e pronto, o trabalho está feito. Quem dera, né? Se fosse fácil desse jeito. Eu acredito sim, Matheus, e eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo, que a gente tem um trabalho de educar as pessoas, né? E de alguma forma orientar para algo que é além do óbvio, né?
Então, hoje, ali na Goya, a gente tem uma forma de começar a trabalhar em um roteiro que é um pouco diferente. Então, quando a gente recebe, seja um telefonema ou um e-mail, se você manda um e-mail, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para a África do Sul, quero fazer um safari no Kruger e visitar a região das vinícolas. Eu não vou simplesmente responder o seu e-mail automaticamente com uma sugestão de roteiro que eu já tenho na ponta da língua, né? A gente convida você para um bate-papo, né? Anteriormente fisicamente, agora a gente está adaptando isso também, mas a gente convida cada um desses clientes para um bate-papo para entender e começar aquele trabalho que eu comentei lá no começo, que é a escuta, né? E a gente tem algumas perguntas chaves, como, por exemplo, o que você quer trazer dessa viagem, né? O que essa viagem, qual que é o sentimento... Poderosa, né? São perguntas poderosas, né, Renata? Para, de alguma maneira, se a pessoa não pensou naquilo, ela vai, de alguma maneira, se conectar. Nossa, o que eu quero trazer? Não é só o souvenir do leãozinho, né? Qual que é o sentimento que está por trás disso, né? O que você busca com essa viagem? Você está querendo celebrar alguma coisa? Você está buscando uma reconexão? O que te fez escolher esse destino? Que, como eu te falei no começo, né? Às vezes a pessoa escolheu para a África do Sul, mas ela tem o perfil de estar numa grande cidade como Nova York. Então, o que ela vai lá fazer no meio de um tanto de bicho, né? Só porque o amigo foi e comentou. Então, tem muito esse trabalho de... Eu não vou te mandar uma fórmula mágica e pronta, porque se cada um aqui decidisse para o mesmo lugar, cada um ia querer ir de uma forma, com um ritmo, de um jeito, e buscando um tipo de memória nesse retorno, né? Então, uma das nossas cartas da manga é essa escuta, que eu falei. Ela não é simples, porque para você ter essa escuta, você também tem que se permitir, né? Você tem que se conhecer muito e tem que ter muito claro que você está ali para ouvir o outro e não simplesmente propor uma solução que é a mais fácil para você. Então, também tem um trabalho muito nosso de autodesenvolvimento e de autoconhecimento, né? E a partir dessa conversa, essa relação inicia, né? Porque a gente não quer que o nosso cliente seja mais uma transação no final do nosso mês. A gente quer ter um relacionamento com esse cliente. Um relacionamento, ele começa a partir dessa presença, né? Então, a gente tenta estabelecer maneiras de se conectar, né? E aí tem outras surpresinhas que a gente faz também, mas não vou contar tudo aqui, né? Não dá para entregar todo o ouro, né, Renata? Posso entregar o ouro, né? Então, vamos devagar. Não, mas a dica da escuta já vai ser um ponto, uma mudança de chave com relação... Não, total. A questão da empatia, né, através da escuta, com as perguntas poderosas, já tem um pequeno grande caminho aí que todo mundo pode trilhar, e eu particularmente fico muito feliz de ver, inclusive, isso, porque essas perguntas, se vocês pararem para pensar, a gente pode extrapolar para qualquer tipo de negócio, né, para qualquer tipo de experiência, e eu particularmente sou apaixonado por essa questão de propósito, de impacto social. Por isso que a Copasul me convidou. Então, saber que o mercado do turismo está com essa visão também é um bálsamo para mim. Estou super feliz. E agora a pergunta para o Sidney, querido. Sua pergunta é a seguinte, ó. Pensando em incentivos, você acredita que no pós-pandemia as empresas estarão realmente abertas a incorporar o propósito em suas viagens? O que você acha, Sidney? Nossa. Como é que vai ser esse mercado aí pós-pandemia? Já está sendo. A gente já está vendo isso acontecer. As viagens que a gente tinha para 2020, uma parte significativa foi transferida para 2021. A gente entende que a gente ainda vai ter algumas limitações, vai ter que adaptar, de certa forma, os programas, vai ter que adaptar, de certa maneira, as questões logísticas, pelo menos no primeiro momento, mas as empresas já estão olhando com muita atenção para essas questões, porque a gente chegou a uma conclusão muito clara: não dá para continuar do jeito que está, não dá para continuar exaurindo recursos da forma como a gente vem exaurindo, não dá para a gente continuar vivendo empilhado todo mundo em lugares onde ninguém se preocupa com a qualidade de vida do outro, está todo mundo preocupado apenas com o seu próprio umbigo. E as empresas estão começando a entender que lucro está vinculado à sustentabilidade. Isso é fundamental. Não existe essa coisa de eu ganho para alguém perder. Esse eu ganho para alguém perder não é sustentável. A gente está vendo alguns fundos hoje serem lançados no Brasil, esses fundos já existem em outros lugares do mundo, que são os fundos ESG, como
Eles chamam, são fundos onde as pessoas só investem em empresas sustentáveis, seja do ponto de vista educacional, ambiental, social. Isso é parte, e é parte da viagem de incentivo. Hoje não faz sentido uma grande empresa, um banco, uma empresa de consumo, uma seguradora, fazer um incentivo para algum lugar e não se preocupar com aquele lugar onde ela está viajando, não se preocupar em utilizar fornecedores locais menores. Ela tem que fazer isso, ela tem que tentar ajudar a espalhar um pouco dessa riqueza, usar os recursos de uma maneira inteligente, tentar usar recicláveis, tentar utilizar de uma forma melhor aquele ambiente onde ela vai estar se servindo. Você está querendo criar experiências para o seu convidado? Que legal, é fundamental isso, o teu convidado vai te agradecer, mas o que você deixou para criar que recebeu o teu convidado? Qual é a experiência que ele vai ter para com os filhos dele quando você for embora? Né? Olha, filha, essa semana eu trabalhei para um grupo do Brasil que o pessoal foi nota 1000. O pessoal foi super bacana, o pessoal veio aqui, ele contribuiu, eles fizeram as coisas de uma maneira diferente. Você muda a sua imagem, você muda a imagem das pessoas no mundo quando você faz isso de uma forma adequada. Né? E a gente está olhando muito sobre esse prisma, está sendo visto pelas empresas, está sendo cada vez mais valorizado, e quem não entender isso, quem achar que isso é simplesmente um papo para poder vender um pouco mais, vai perder o bonde. E vai perder um bonde que depois não tem como pegar, né? Porque já tem gente que saiu na frente. É isso. E o cliente valoriza cada vez mais, né? Então, de novo, a gente consegue fazer transformações no capitalismo quando justamente quem tem a decisão de compra pensa dessa forma, né? Então, muito obrigado pela tua contribuição, Cid. Eu também acredito muito que, de certa forma, a pandemia ela acelerou esse movimento, né? Ela tornou urgente esse movimento. Antes era uma coisa que ia sendo feita pelas beiradas ali, agora está no centro da questão. Agora, ou é feito assim, ou não tem outra alternativa. Então, muito obrigado pela tua resposta. E agora eu tenho uma pergunta para todos vocês. Quero que a Renata comece respondendo, depois a gente vai para o pessoal da ONG Pés Livres e fechamos com o Sidney. A pergunta para todos é a seguinte, ó. Quais são os primeiros passos para começar a fazer uma boa ação no geral? Como que eu inicio esse movimento? Como que eu inicio onde eu moro, de onde eu estou? Tá, saí aqui dessa palestra super motivado, acreditando, né, nas colocações. Beleza, eu vou daqui, eu vou fazer o quê? Vamos ajudar o pessoal em termos práticos do que pode ser feito para começar. Bem, minha sugestão começa do simples e começa no raio menor possível, né? A gente pode ajudar muita gente que está em nossa volta. A gente pode se ajudar até na forma em que a gente consome dentro da nossa própria casa, né? Coisas que eu acho que valem a pena começar e que não custam nada, né? A gente pode diminuir a quantidade de plástico que a gente utiliza na nossa casa. Eu posso usar aquela sacolinha de pano quando eu for no mercado e não pegar outra sacolinha de plástico para gerar mais lixo. Hoje, com essa questão das máscaras, né, a gente está com um problema absurdo de um volume de lixo tremendo. Eu recebi um vídeo esses dias de um mergulhador que estava no fundo do mar recolhendo um monte de máscaras que foram descartadas erroneamente, né? Então, pensar que o jogar fora não tem fora, né? A gente está aqui nessa terra e a terra é essa mesma, né? Então, acho que a gente começa no que é mais simples dentro de casa. Conseguir fazer dentro de casa, beleza. E ali no meu bairro, que balanço que eu posso consertar, como o Rafael falou, né? Tem alguém que eu conheço que está passando necessidade, tem uma escola que eu posso contribuir, tem uma instituição, tem uma igreja. Eu acho que a gente tem que contribuir com aquilo que a gente acredita, né? Então, me toca muito a situação dos idosos. Então, qual asilo que eu posso visitar e tentar impactar de alguma forma? Quando eu era mais nova, eu imaginava que eu tinha que fazer grandes mudanças em lugares muito distantes para conseguir melhorar o mundo, né? Eu vi a Angelina Jolie fazendo as viagens dela para a África e todas as regiões ali do continente africano. Falava, gente, então eu tenho que fazer igual ela, eu tenho que ir para esses lugares também. E aí eu falei, não, mas tem aqui, ó, tem no meu bairro, tem a senhora da feira que pede latinha e aí a gente passa a separar as latinhas e levar para ela na feira toda semana. Né? Eu acho que quando a gente impacta no que está perto da gente, isso acaba reverberando para o todo, né? Então, eu sou da bandeira do menos é mais, né? E todo mundo fazendo esse mais, a gente consegue levar para muito mais gente.
Show, muito obrigado, querida. Agora, Lu e Rafa, vocês puderem contribuir, né? Como que a galera saiu daqui dessa aula, o que elas podem começar a fazer de prático, né? No seu entorno ali já. Peraí que a gente teve um imprevisto. Bom, vamos lá. Vida real, né? A gente, né, na verdade, acredita muito no que a Renata trouxe, de começar no menor raio, né? Isso aconteceu com a gente também, apesar de a gente ter uma ONG que atua na Tanzânia, a gente se depara com essa questão de ajudar perto da gente, né? Às vezes a gente mesmo se observa e fala, nossa, mas o porquê não aqui do lado, né? O porquê não na cidade vizinha, o porquê não o meu vizinho? E não só em ajudas de doação, mas até o que a Renata já trouxe em outro momento, a escuta, né? As pessoas às vezes precisam ser vistas, precisam ser ouvidas, um abraço carinhoso, uma conversa atenciosa, né? Acho que é muito mais do que doar dinheiro para uma instituição, acho que é essa presença para o outro, né? Então, acho que essa é a grande forma de começar hoje, né? E isso, Matheus, até vou lembrar da primeira vez que eu conheci você, a gente estava no TEDx Pinheiros, a gente viu a tua palestra, e você mostrava uma frase que, dali para frente, a gente virou nosso mantra, né? Que legal! Que é a frase, quando eu acordar, se eu acordar hoje, quantas vidas deixarão de ser impactadas, né? Se eu não acordar hoje. E isso trouxe tanto significado para a gente, né, que às vezes é uma atenção que a gente dá para a Maria, que é a nossa filha, deixa de estar no celular para dar atenção para ela, por exemplo, já é uma doação, né? Então, acho que vai muito mais além disso. E outra questão que a gente gosta muito de trazer para as pessoas próximas que perguntam, Luana, mas eu não posso ir para a África, eu não posso largar meu trabalho, eu não posso ter uma ONG, eu não posso isso. Mas o que você pode? Você pode ajudar pessoas que já fazem esse trabalho. Você pode fazer parte de uma rede de pessoas que trabalham com o social, que já geram um impacto, né? A gente, como ONG, a gente precisa dessas pessoas também. Então, procurem projetos que já atuam, procuram a forma de consumo, como a Renata falou, é super importante. Hoje a gente tem pequenos produtores que produzem de forma sustentável, que tem todo o impacto positivo socioambiental, isso também é super importante. Consumir de forma consciente e em tudo que a gente faz, em tudo. É isso que a gente acredita, para começar hoje. A Maria quer falar como é que ela contribui, gente. Ela tem 2 anos, ela já está contribuindo, a Maria. Fala, Maria, o que você vai contar para a gente? Isso é a vida como ela é. Fala na frente da câmera, né? Que nem quando você quer mostrar alguma coisa. Você não sabe o que minha filha faz. Espera aí que eu vou te mostrar. Você chama, ela não faz, né? Mas, pessoal, super concordo. Muito feliz que vocês estavam lá no TED. Essa é uma frase que quando chegou para mim, mudou minha vida também. Então, quando ela chega para outras pessoas, eu fico super feliz de poder ter levado, né? Se eu não levantar da cama hoje, a vida de quem vai deixar de ser impactada, né? É uma coisa que a gente sempre tem que refletir e sempre tem que nos movimentar. E para fechar esse bloco, eu queria que o Sidney contribuísse também. Sidney, o que eu posso fazer vai acabar daqui a 5 minutinhos nossa live, nosso espaço aqui. A galera vai sair, vai fazer o que propriamente para começar a se envolver nessa temática? Matheus, as pessoas têm que olhar para o seu entorno, olhar para quem está próximo, tentar entender o que cada atividade do seu dia a dia traz de benefício ou não para esse entorno, né? Eu sempre coloco, assim como foi falado pela Luana, pelo Rafael, pela Renata, que essa questão do entorno próximo, daquilo que está ao alcance do nosso braço, é muito importante. Mas, além disso, é uma questão também de parar e educar aqueles que estão começando, pegar as crianças, pegar o pessoal mais jovem, pegar o pessoal que talvez não tenha tido a mesma vivência, a mesma experiência, e ter paciência para mostrar caminho. A gente acaba presumindo que, pelo fato de ter uma internet hoje com toda a informação do mundo, que todo mundo sabe tudo. Não é assim que funciona, né? A gente perdeu a capacidade de ensinar, a gente perdeu a capacidade de dialogar, de criar conexões, de criar pontes. Então, você presumir que todo mundo sabe tudo, de certa forma, é um desserviço, né? Então, exercer tolerância,
exercer essa capacidade de dialogar e, de alguma forma, tentar mostrar para as pessoas que elas não precisam fazer algo extremamente grandioso para elas terem esse impacto, né? Pode ser uma coisa menor, pode ser uma coisa mais prosaica, mas que lá na frente vai trazer algum benefício. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que esse impacto passa muito por ouvir mais do que falar, passa por agir. As pessoas nunca copiam apenas quem fala, elas copiam aquilo que elas veem sendo feito, né? Você quer ensinar um filho a ser ordeiro na sua casa, você tem que ser ordeiro. Não adianta você falar para ele, você tem que arrumar a sua cama todo dia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Parte de nós, né? Então, esse é um processo. E se você consegue sair de uma palestra, de uma live dessa, e entender que esse processo sai de pequenas coisas, você já está dando um grande passo para o futuro. É basicamente sobre isso que eu acho que todos nós devemos pensar. Muito obrigado, Sidney. E ó, fiquei feliz, teve uma pergunta aqui para mim também, então eu vou responder para a gente finalizar. A pergunta é, Matheus, depois de toda esta aula dos convidados, você que trabalha com projetos criativos e também com a questão de impacto social, você tem alguma dica para criar uma viagem? Bom, eu acho que muito nesse sentido da criatividade e do impacto social, o que as pessoas têm que fazer é experimentar. As pessoas têm que estar abertas à experimentação, ter a noção de que para experimentar você assume riscos, né? Então, a Renata poderia ter ido nessa casinha e ter sido uma má experiência, mas o que eu falo é que, o que eu costumo brincar é que, no mínimo, vai gerar entretenimento gratuito para os colegas, né? Você numa mesa de bar, menina, você não sabe um dia, eu estava na Itália, me meti... Então, eu acredito que criatividade está muito relacionada a isso, a você experimentar, saber que tem um risco, mas saber que quando a gente fala de viagem, quando a gente fala de experiência, até algo que possa ter sido um perrengue é uma experiência que a gente carrega, né? Então, o saldo dificilmente ele vai ser negativo nesse sentido, ainda mais quando você puder fazer isso ajudando outras pessoas, diminuindo a desigualdade, trazendo impacto social positivo, né? A gente, como a Renata falou, não tem o jogar fora, nós somos todos uma comunidade, somos todos seres humanos e vivemos e trabalhamos por um mundo melhor. Fico muitíssimo feliz de saber que o turismo está cada vez mais relacionado a isso, que essas viagens com propósito, que essas experiências que transformam estão na pauta de um evento como esse, super importante. Então, muito obrigado, Copa Sul, pela oportunidade, muito obrigado às pessoas que articularam aqui, eu estou falando com o Kida, estou falando com a Thaís, que também devem ser parabenizados, que fizeram todo o arranjo para que esse evento, para que essa sala aqui acontecesse, que me conectou com pessoas incríveis. Então, obrigado a Lu, obrigado a Rafa, obrigado a Renata, obrigado a Sidney, obrigado a nossa querida intérprete, que deve ter corrido aí, porque eu falo bem rápido, né, Luana? Desculpa, mas eu tenho certeza que foi um papo super especial e que quem assistiu vai levar esses conhecimentos e vai começar, se já não começou, vai começar logo a partir daqui a ter essas viagens muito mais significantes. Então, pessoal, muito obrigado a quem assistiu. Pelo que eu entendi da programação, essa aqui foi a última rodada, né, das palestras online. Essas palestras online vão ficar disponíveis por mais uma semana depois, mas agora vocês estão super convidados a transitar, a andar pelos estandes, ir para o hall de relacionamento e conhecer todas as oportunidades, esse universo de oportunidades que a Copa Sul pode oferecer. Então, muito obrigado. Vocês têm alguma palavra final, pessoal? Só agradecer, muito obrigada, Matheus, Luana, Rafael, Sidney, Luana Manini, maravilhosa, com essas mãos de ouro. O papo foi ótimo e espero, eu acho que todo mundo aqui espera que a gente tenha conseguido plantar algumas sementes aí, né? Que essas sementes cresçam e apareçam e que a gente consiga realmente ter um mundo melhor de verdade. Legal. Que a Maria seja a continuidade desse projeto, né? Ficamos felizes de ver aí mais um, né? Maria, você que tem que fazer o mundo acontecer melhor para nós, porque a gente perdeu esse bonde, infelizmente, né? Mas a gente vai tentar recuperar o tempo perdido. Legal, gente. Obrigado, hein? Obrigado também. Acho que uma das coisas que você falou mesmo, Sidney, e é um exemplo. Então, acho que a gente estar fazendo esse movimento, a gente educa pelo exemplo. Acho que a Maria, com certeza, vai ser um canal para isso continuar. E obrigado por vocês estarem compartilhando. Maria Flor. Obrigado.
Obrigado por vocês estarem compartilhando com a gente aí. Uma das principais formas que a gente vê de apoiar a ONG é no compartilhamento. Se você se conectou com o projeto da gente, é com o compartilhamento e com a divulgação. Eu acho que é mais valioso do que dinheiro. É o tempo que você usa para compartilhar o que outra pessoa está fazendo de legal. Então, obrigado a vocês. Show, queridos. Então, muito obrigado a todos. Os recados já foram dados. Até a próxima oportunidade. Foi um prazer me conectar com vocês. Então, agradeço em nome da Fábrica de Criatividade pela oportunidade. E agora, continuem aproveitando o evento. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Muito obrigada. Esse podcast é apresentado pela Copas Tour.